Olá, estamos de volta com mais um Café Católico Expresso, aqui neste canal do seu Point de Evangelização, o Café Católico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, discípulo, que vem fazendo comigo esse caminhar, nesses encontros de podcast que nós vamos falando sobre o caminho do discipulado. Nós temos como base justamente o Evangelho de São Marcos. E ainda estamos no capítulo 1, viu? Estamos nesse terceiro encontro. Temos ainda mais outros dois, além deste, tá? Vamos hoje vendo como São Marcos vai passando para nós como é esse ser discípulo de Jesus, a chegar-se a Jesus. Falamos em outros encontros sobre a necessidade da conversão, do batismo, do renunciar-se, admitir-se pecador, ser batizado, e que nós passamos por tentação. E essa é uma constante na vida do discípulo, diga-se de passagem. E hoje vamos falar sobre um termozinho que Jesus usou, chamado metanoia. Metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança de pensamento, mudança de sentido, mudança na mente. Quando Jesus diz no capítulo 1, versículo 15 de São Marcos: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho quer dizer isso: mudar de vida e crer. Engraçado que, para nossa tradução, é o verbo crer. A raiz da palavra grega para dizer que crer é pistes ou pisteos, quer dizer ter fé. Então nós temos duas palavras aqui. A metanoia, quer dizer a mudança de pensamento, que é a conversão, e ter fé. Aí está o caminho do discípulo. E repare só, quando eu falo que a gente está no capítulo 1 de São Marcos, quer dizer que São Marcos está tentando nos dar uma catequese, dar uma fisionomia do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que está sempre se modificando, o seu modo de perceber o mundo, de pensar, e é aquele que sempre tem fé, que mantém os olhos fixos em Jesus. É o grande segredo, meus irmãos e minhas irmãs. Manter os olhos fixos em Jesus, nosso Senhor. Não importa o momento da nossa vida de discipulado, somos sempre todos aprendizes. Quando nos vêm alguns títulos, talvez, de responsabilidade no meio da comunidade eclesial, pode ser um padre, um bispo, um catequista, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, um membro do apostolado da Legião de Maria, dos Vicentinos, do movimento de cristandade, já pode ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de vida eclesial, mesmo assim, discípulo. Sempre que nós nos pensarmos além disso, é por nossa conta e risco. Mesmo o mais alto estudioso, teólogo que possamos ser, nós somos ainda discípulos de Jesus. Esse é o maior grau e é a maior honraria que alguém pode ter, segundo meu, ser considerado um discípulo de Jesus, o que Santo Inácio de Antioquia diria, um cristão. Um cristão, aquele que segue o caminho de Cristo Jesus. Vamos adiante então nessa fisionomia. Hoje vou falar da fisionomia do discípulo. O discípulo, ele não vai mudar. Ele não vai mudar isso. Ele vai sempre estar em processo de convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nesses dois passos, nessas duas palavras, é metanoia, mude o pensamento. E pistes, ou pisteus, tenha fé no Evangelion, no Evangelho, creia no Evangelho, que é a boa nova. A boa nova é o próprio Jesus Cristo. Repare que nós no encontro passado falamos sobre as multidões que andam atrás de Jesus. E é verdade, as pessoas vivem atrás de Jesus.
Lá no capítulo 3 de São Marcos, a partir do versículo 7, vamos pensar, como diz, ao menos na tradução, nessa perícope, Jesus atrai as multidões. Para onde ele vai com os discípulos, ele atrai as multidões. Diz lá, no versículo 7, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia, e também da Judéia. Vejam, no primeiro capítulo de São Marcos, ele fala que depois desse anúncio do reino, que é o próprio Jesus que diz, creia no Evangelho e converta-se, tem a vocação dos discípulos, ele começa a chamar de discípulo. Repare que Jesus, ele quer precisar de discípulos. Ele convida, meus irmãos, a você e a mim, a todos nós, para esse caminho discipulado. E as multidões vêm atrás. Mas vêm atrás de quê? Algumas pessoas vêm atrás de Jesus de verdade. São discípulos. E outros, como eu falei anteriormente em outro encontro, vivem atrás do espetáculo, a fim que Jesus faça uma cura ali, um cego ver, um aleijado andar. Essas são as multidões. O discípulo tem essa fisionomia, a fisionomia de que está sempre com Jesus. Repare que Jesus sobe para rezar, o discípulo está lá. Então o discípulo é aquele que sobe para rezar com Jesus. O discípulo também é aquele que vê os milagres de Jesus. Mas ele tem uma grande diferença, tá? Os discípulos, como aqui acabei de ler para vocês, no capítulo 3, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Sidônia, uma grande multidão. Repare, onde vai Jesus, vão seus discípulos. Terceira característica da fisionomia dos discípulos de Jesus. Eles vão aonde Jesus vai. Eles estão onde Jesus está. Meus amados irmãos e amadas irmãs, discípulos de Jesus, você, eu, nós, discípulos de Jesus, tem esse trajeto de caminhada. Caminhando com Jesus sempre. E tem essa fisionomia de alguém que se converte, tem fé e está onde Jesus está. Isso vai nos trazer para o nosso tempo, para que a gente não caia na cilada de pensar assim: isso aqui, o que eu estou fazendo, caberia a Jesus? Não? Então não é uma atitude de discípulo. Este lugar para onde eu vou, Jesus iria? Não? Então não é um caminho para o discípulo. Aceitar essa proposta, Jesus aceitaria? Não? Então o discípulo não deve aceitar. Esta é a fisionomia do discípulo. Você pode estar pensando, mas como assim? Tem tanta situação que não caberia a Jesus, né? Verdade. Mas o discípulo, por causa da sua metanoia, dessa sua mudança de percepção, mudança de pensamento, meus irmãos, pelo dom da fé, pistas, nós vamos tendo consciência. Repare, São Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que a gente não deve se conformar ao mundo, né? E aceitar essa mudança de Deus, não a mudança para se converter ao mundo, mas converter o mundo ao próprio Cristo Jesus. E essa é a razão de que a gente deve ter sempre em mente que Deus vai transformando pela fé a nossa percepção das coisas. Repare, quem começa o discipulado com Jesus, pode ser com 10, com 12, 13, 15 anos, quando ele chegar aos 40, ou passar dos 40, ele vai ter uma outra percepção. Mas que percepção? Aí onde está a questão.
aqui um alerta para nós como discípulos. Muitos de nós, e vocês já devem ter reparado, que algumas pessoas na comunidade esfriam no discipulado, porque eles esfriaram na fé. Quem aquece a nossa constante conversão é a nossa fé. A gente anda com Jesus e vai se esquecendo de Jesus, não vai mais lendo a palavra de Deus, começa a participar das coisas por participar, aí vai para a missa de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito. Repare, a palavra metanoia quer dizer mudança de pensamento. Eu vou mudando meu pensamento, mas iluminado, né? Essa mudança deve ser iluminada pela fé. E o que é essa fé, meus irmãos? É essa esperança viva de ouvir Jesus. Ele está sempre lá dizendo, o tempo se completou, o reino de Deus está no meio de vós. Aí nós vamos nos alegrando. Se a gente deixa, meus irmãos, qualquer discípulo, se deixar de ter esse abrasamento, esse afervoramento no coração por causa da palavra de Cristo Jesus, ele se perde. Ele não se converte mais. E, meus irmãos, todo discípulo, ele é um eterno se convertendo, sempre eterno se convertendo, até chegar na eternidade e passarmos pelo juízo. Aí nós teremos um destino. Mas até lá, nós está sempre se convertendo. Não existe o convertido, existe sempre o convertendo-se. Bem, este é meu ensinamento de discipulado para mim e para você que me escuta com muita alegria, que fico ao saber que você nos acompanha no Café Católico. Porque, meus irmãos, quem está pleno de certeza é um soberbo. Eu já sou curado, eu já sou totalmente convertido. Não existe isto estático na fé. Não existe. Existe o eterno convertendo-se para chegar mais próximo do amado, do discípulo de Jesus, sendo discípulo de Jesus Cristo. Este é um caminho que a gente não vai tendo volta se a gente manter a fé sempre aquecida, na esperança, no olhar fixo em Jesus Cristo, ouvindo sua palavra, lendo o Evangelho. E lembrar que o Evangelho, viu, meus irmãos, o Evangelho não é uma bibliografia de Jesus, não, viu? O Evangelho é uma intenção de discipulado. Não esqueçamos disso. E São Marcos não faz diferente. Quando ele escreve para outras pessoas que são discípulos ou quer que os discípulos sejam instruídos, né, por esse escrito. Repare como começa o próprio evangelista. Capítulo 1, versículo 1. Começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já está dizendo categoricamente: Jesus é o Filho de Deus. E aí, termino esse nosso bate-papo de hoje. Meus irmãos, o discípulo ele tem fé nessa boa nova. Jesus é o Filho de Deus. Termino recitando a oração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Até o próximo encontro, onde falaremos sobre que fisionomia temos de Jesus nosso Senhor. Até o próximo encontro com seu e o meu Café Católico Expresso. Até mais.